Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Prática com Ricota. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante. É um tema, eu acho que foi assim que eu nasci no marketing digital, falando sobre SEO. E eu tenho uma coisa muito bacana, principalmente para as pessoas que trabalham com, vamos dizer assim, o controle de algumas coisas do SEO não está na sua mão. Seja você uma agência, um freelancer, um consultor, um profissional de SEO interno de uma organização. E nem sempre você está ali dominando completamente o código-fonte de todas as páginas do site que você trabalha. E aí o que acontece? Às vezes você faz um pedido ou uma mudança de alteração de título e meta description e não sabe se aquilo realmente foi feito, se está ativo, se não está ativo. Então, na aula de hoje, do Na Prática com Ricota, eu vou te ensinar a utilizar a planilha, o sistema de planilhas do Google para poder verificar, primeiro, se o tamanho dos títulos e meta descriptions estão corretos, estão dentro do esperado. E segundo, para você monitorar o título e meta description de um conjunto de páginas, tá? Então vamos lá, vamos comigo agora no Na Prática com Ricota. Então é isso, galera, eu já criei aqui a nossa planilhinha, tá? Eu estava aqui brincando com ela só para fazer pequenos testes, mas o que eu quero primeiro começar mostrando para vocês é uma funcionalidade muito boa, muito simples, que dá para você, inclusive, entregar para quem escreve conteúdo da tua equipe ou pessoas que escrevem conteúdos para você. É uma funcionalidade muito simples que eu queria mostrar como exemplo. Primeiro de tudo, tá? A gente abriu aqui um sistema de planilha do Google, pode ser o sistema gratuito ou pago pela organização, tanto faz, ele vai fazer o mesmo efeito, tá? Então a gente vai abrir aqui o Planilhas, eu quero mostrar primeiro o exemplo para você sobre como que a gente pode ver o tamanho de uma palavra. Por quê? Porque tanto o título quanto a meta description, que são elementos do HTML de uma página, eles são presentes, eles são colocados lá dentro do seu HTML, mas o Google lê essas informações para exibir no resultado de busca. E quando a gente faz uma pesquisa por algo lá no Google, aquele trechinho em azul é extraído normalmente do título e o descritivo embaixo vem da meta description. E se você notar, o Google exibe um tamanho máximo. Depois de um tamanho máximo, ele coloca 3 pontinhos. Então o que a gente quer olhar? A gente quer olhar aqui títulos criados dentro desse espaço, pode ser maior, não é um problema aqui, mas a meta description não. A meta description, apesar do Google ler ela, o tamanho que você colocar ali, pode botar um parágrafo inteiro, não tem problema, ele vai ler, mas ele só vai exibir um tamanho específico de caracteres. Então, esse sistema aqui que eu vou mostrar para você é um sistema bem simples. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou escrever qualquer texto aqui, Então, vamos aumentar esse espaço aqui para ficar mais fácil. Aqui, outro texto pode vir aqui. Digamos que esses sejam 2 títulos, da página 1 e da página 2, tá? Eu quero saber qual o tamanho desse conjunto de caracteres. Por quê? Porque para títulos, a gente tem uma noção que é entre 50 e 60 caracteres que o Google escolhe exibir. Como que o Google escolhe isso? Ele vê o tamanho do dispositivo, o tamanho da tela do dispositivo e tende a usar alguns padrões, tá? Tem gente que recomenda até 52, fica mais tranquilo. A gente sempre no curso de SEO que a gente oferece lá no Mestre Academy, no www.mestreacademy.com, no curso que eu faço, eu falo, cara, tenta criar até 52 porque é mais garantido. Mas aqui, para ser um pouquinho mais justo, a gente vai criar um sistema, vamos mostrar aqui um sistema onde você vai verificar o tamanho da quantidade de caracteres até 60 caracteres, que é normalmente assim, o máximo que você vai ver. Depois disso, ele vai truncar, que a gente chama, ou seja, exibir 3 pontinhos. Então, a fórmula aqui, dentro do Planilhas para aferir, é o chamado length, que é, em inglês, tamanho. E você pode falar, Ricota, mas não apareceu essa forma. Fica tranquilo. Se o seu tiver em inglês ou em português, se você digitar igual a LEN e entre parênteses colocar uma célula, ele vai processar e vai traduzir para a língua que você utiliza. Então eu coloquei aqui, ele traduziu para numCharact, que na verdade que é o número de caracteres, que é a mesma coisa, a função em inglês é o len e em português é o num.charact. E aí o que ele falou? Aqui existem 19 caracteres. Se eu arrastar aqui para baixo, mostra que tem 25 caracteres.
Se eu quiser botar um blá, 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 você vai ver que ele vai atualizar, tá? Então aqui você fala, pô, Ricotta, o que eu posso fazer? Você pode criar um sisteminha aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, título, e aqui o tamanho de caracteres, né, até para ficar mais bonitinho. A gente pode até botar um tamanho um pouco maior para você poder enxergar aí na tela um pouquinho melhor, né? Vamos fazer desse jeito, tá? Um pouquinho maior. Aqui na parte de cima, para ficar mais legal, a gente pode colocar como preto. Eu adoro preto, né? Dá para você utilizar outras cores caso você goste. Fonte branca, a gente coloca um negrito por aqui. Eu gosto muito, mas muito mesmo, tá, gente? Excluir as colunas que eu não vou utilizar, excluir colunas, né? Porque aí fica mais fácil, mais prático da gente utilizar. E daqui para baixo, inclusive, tá? Vou colocar aqui, ó, vou botar a célula inteira. Eu gosto muito de usar essa funçãozinha aqui de ajuste de texto, ou seja, quando ele chegar no final, ele não vai passar por cima do que está escrito aqui. Ele vai dar como se fosse um enterzinho, né? Então, vai ficar um pouco mais prático para você poder passar para a sua equipe. E aí, o que eu quero ver? Né? Eu quero ver se esse conjunto de caracteres passa de 60. E eu quero que ele me avise, né? Então, se alguém estiver escrevendo aqui, ó, deixa eu só copiar aqui um espaço. Deixa eu colocar assim, ó, para você ver, ó, tem 80 caracteres e esse tem 38. Digamos que foram 2 títulos escritos. Eu vou entrar aqui nessa célula, eu posso colocar em formatar, formatação condicional. Ele vai abrir essa caixinha aqui do lado, né? Eu vou até me tirar daqui para você poder me ver. Eu vou colocar assim, ó, ele quer formatar todas as células. Eu vou começar na B2, porque é onde tem as informações, né? A partir dessa célula, eu vou querer fazer a seguinte formatação. Se o texto for maior que, no caso, 60, que são 60 caracteres para o título, eu quero que você coloque aqui, ó, em vermelho para mim, tá? Então eu coloco dessa forma. Aí eu adiciono outra regra. Se o texto, aqui mais uma vez, tem que voltar aqui, ó, B2. Se o texto for menor que 60, menor ou igual, né? Menor ou igual a 60, ele vai ficar verdinho. Então agora eu tenho um pequeno sistema, tá? Pequeno sistema que eu posso liberar para quem for escrever títulos aqui e ele já sabe qual é o tamanho desse título. Então você agora pode fazer um sistema, compartilhar com o pessoal de conteúdo para eles testarem ali e ver se o conjunto de caracteres está correto. Lembrando que o Google, a partir ali dos 60, ele já vai truncar, ou seja, mostrar 3 pontinhos. Tá? Isso você pode fazer tanto para título quanto para meta description, é só depois mudar a variável. E aí o que eu quero te ensinar, até botei aqui, ó, nesse arquivinho base, tá? Para você se lembrar desses itens. Então, título 60 caracteres, meta description 160. Se quiser ser assim, muito preciso, 52 para título, 152, 150 para meta description, tá? E eu vou aproveitar, esse arquivo vai estar disponível aqui embaixo do vídeo, tá? No descritivo do vídeo você vai encontrar o link para baixar essa planilha aqui de exemplos que eu coloquei. Agora a gente vai dar um passo além, tá? Eu quero ensinar para vocês um recurso para você ver como acompanhar o blog da Mestre é importante, tá? Esse post aqui no blog da Mestre eu escrevi no dia 20 de 9 de 2011, ou seja, mais de 9 anos atrás já existia isso e talvez você nem sabia. O sistema de planilhas do Google, assim como o Excel também possui essa funcionalidade, ele tem a habilidade de ele poder importar um conteúdo de uma página na internet, tá? E principalmente, né, de um conteúdo de página de internet, um documento que esteja disponível na internet, através de uma função, e aqui que eu vou utilizar, existem outras funções muito parecidas, mas existe uma função chamada import XML, que é o que o post aqui chama, né? Import XML. O que ele faz? Eu tenho um comando onde eu posso dar esse comando e eu posso falar assim, ó, vai nessa página, importa o HTML dessa página, como essa aqui que a gente está visualizando agora, tá? Ele pode pegar esse HTML, que nada mais é do que o código fonte, né? Vamos ver aqui, ó. Ele pode abrir esse código fonte aqui, ó, que está todo embaralhado, aqui tem um monte de código aqui colocado, né? Que é o nosso CSS aqui, tudo. Deixa eu jogar ele aqui para baixo, ó. Bastante coisa, né? Aí, ó, aqui tá todo o HTML da página, tá? Então, o que ele faz? Ele puxa o HTML da página e a função XML eu vou tratar esse HTML como se fosse um conjunto ordenado de nós. E eu explico aqui no post, né? Eu explico aqui no post essa visão de conjunto ordenado de nós, né? Então, imagina que o HTML seja dessa forma, tá?
aqui HTML, aqui o head, depois tem body. É uma estrutura de código que a gente faz, né, por trás das cenas aí, uma estrutura de códigos que a gente faz para a página funcionar. E esse import XML, ele me dá a habilidade de puxar informações de cada uma das coisas que a gente chama de nó. Então aqui, por exemplo, esse aqui é um XML, onde na verdade eu estou fazendo um XML de bookstore, ou seja, de uma livraria, e aqui eu tenho um nó chamado de livro. Então ele finaliza livro aqui, ou seja, tudo que está aqui dentro é livro. E aí aqui dentro eu falo assim, ó, o título é esse, o autor é esse, o ano é esse e o preço é esse. Isso aqui basicamente é o mesmo estilo do HTML que você tem para sua página web, tá? Isso talvez você tenha o WordPress instalado, hoje em dia você não precisa se preocupar com isso porque tem temas prontos, desenvolvedores que acabam entrando, mas você tem que saber o código HTML. Falando de título e meta description, eles têm dentro do seu código fonte, até vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Eles têm aqui dentro, ó, dentro do HTML, existe esse códigozinho aqui, ó, até dar um mais aqui, ó. É dentro desse espaço aqui, ó, dentro desse código que o Google vem, ele lê o título da página, ele puxa essa informação e ele exibe nos resultados de busca. Então, quando a gente faz o import XML, ele vai ter um nó específico chamado título. Tá? Então isso que eu quero mostrar para você, que é possível você puxar o título a partir de uma determinada página. Aqui eu já dei um exemplo, mas eu vou fazer um novo com você dessa página em si, tá? Eu vou vir aqui na planilha, vou colocar na primeira célula o endereço, vou puxar o endereço, tá? Vou colocar aqui que é o título da página. E aí, como que funciona a minha função? Eu vou dar igual, import, aí ele já tem aqui, ó, XML, ele já vai me mostrar o exemplo, tá? O exemplo de como que deveria ser o código. A primeira parte do código me informe uma URL. Então já tem uma URL aqui do lado, vai ser essa célula. Te informei a URL. Aí ele fala assim, ó, consulta XPath, que na verdade é o caminho para eu chegar no elemento que eu quero. No post que eu coloquei ali, que eu vou colocar também na descrição, tem mais detalhes de variações de XPath que você pode utilizar. Mas basicamente a gente quer o quê? Quando a gente utilizar, entre aspas, o XPath tem que estar entre aspas, tá? Já vou fechar aqui o comando. E eu colocar / title, eu falo assim para ele, olha, vai lá e encontra o nó chamado título e me devolve com o que tiver de conteúdo dentro desse título. Quando eu faço esse tipo de coisa, ele vai lá, vai puxar na internet e ele traz de volta, né? Ele puxa, acessa a página e ele puxa aqui de volta para mim exatamente o título que a gente viu aqui. Não é magia não, tá? É simplesmente um código que faz e é atrativo. E aí o que você pode fazer? Eu posso verificar automaticamente se o tamanho está correto. Aqui, ó, eu tenho um título exatamente de 60 caracteres, tá? Aqui já é a função num character que a gente já aprendeu antes. Você pode pegar uma lista de URLs do seu site, colar aqui, importar, né, o título delas, ver o tamanho e baseado no tamanho você pode voltar. Se tiverem títulos muito grandes, você pode voltar para ajustar. Ah, Fábio, mas o título da home da master tem 91 caracteres, isso é ruim? Não necessariamente, o que eu posso te dizer é que até o caractere 60 ele vai travar, né? É só isso que ele vai exibir para o usuário. Agora, a partir daí para frente ele não vai ler nada. Então vale a pena eu colocar lá? Depende da minha estratégia. Agora a gente vai para a meta description. Ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque o nó, ele além de ser um nó chamado meta, ele não é um escrito só description. Não, ele é um nó chamado meta. Dentro do nó meta, o nome do nó chama description, tá? E aí vem as complexidades. Então aqui, ó, o nome do nó é description. Então meta com o nome description, ele tem um conteúdo, ou seja, também uma variável chamado conteúdo, onde dentro do conteúdo eu tenho o que eu quero de informação. Então ele é bem mais complexo que o título. Ó, lembrando, o título é só um nó, title aqui, e me devolve o que tem de conteúdo. Agora, o que eu quero da meta, não existe nada dentro da meta, né? Ele é simplesmente um elemento só, onde ele tem um nome chamado description. Inclusive, ó, logo em seguida tem uma outra meta chamada name robots. Então existem mais de uma meta. Então eu tenho que definir pelo nome description e eu quero o conteúdo que está escrito dentro do content. Então isso aqui passa a ser muito importante, porque eu quero esse conteúdo. Aí o
import XML é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Eu quero da mesma URL, tá? Vou colocar aqui só para a gente ter como base. Então eu vou fazer o mesmo modelo, import XML, tá? Vou colocar da URL anterior. E aí eu vou fazer o XPath, que é um pouco mais complexo. Vê se você acompanha comigo. Então, primeiro de tudo, eu quero meta, todos os elementos meta, traz para mim. Com o quê? Com o nome, eu quero que você puxe de volta somente o nome description. No caso do XPath, como é que funciona? Para eu acessar, né, uma variável ali dentro, eu tenho que usar esse colchete, acho que chama colchete, é isso? Bom, essa chavinha aí, tá? Essa chavinha reta que eu chamo. E aí você quer o name, que é o nome da variável dentro do meta, em que ela seja chamada description. Fecha o item. Então o que eu estou falando? Me traz a meta, tá? Onde o nome da variável, então eu quero acessar essa variável name, esteja escrito dentro dela description. Fechou? Beleza. Aí eu venho aqui, então eu puxei esse elemento e eu quero, né, o que está dentro da variável content. Então, content, tá? Então, quando eu faço dessa forma, eu peço para o sistema aqui do import XML e falo assim, ó, vem aqui, pega o que estiver dentro da variável content e cospe aqui para mim. Quando eu faço esse item, ele vai lá e puxa a meta description para mim. Tá vendo? Então, eu posso aqui mais uma vez também comparar, eu já deixei pronto, comparar o tamanho da meta description. Qual que é o tamanho que a gente escolhe de meta description? Até 160, 140, tá ótimo, tá? Então, agora eu tenho um sistema aqui que possa ler, basicamente em tempo real, todas as URLs que eu colocar aqui, leio o título e leio a meta description. E aí você fala, pô, Ricota, tem alguma aplicação ainda à frente? Tem, que eu quero te ensinar. O que é? Normalmente, o profissional de SEO, o que ele faz? Ele fala assim, cara, eu quero que você escreva um título, né? Eu vou escrever uma nova meta description e eu quero identificar se já colocaram ou se a meta description foi alterada em algum momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma meta description. Digamos que a meta description que eu escolhi, só vou colar aqui valores, tá? Meta description não tem esse clique confira, tá? Eu escrevi uma sem clique confira. Esse aqui, meta description, que deveria ser, tá? Vou colocar dessa forma. Que é o que você digitou e falou, ó, coloca essa meta description aqui para mim, essa tá mais otimizada. Aí você não sabe, né? Se colocaram, se não colocaram. O que você vai fazer nesse momento? Aqui ele importa automaticamente do site. Aqui é que você escreveu. Eu vou fazer uma comparação, tá? Diferença, né? Vou escrever assim, diferente, né? Eu vou colocar aqui, usar essa ferramentinha aqui, ó. Aí o que eu vou ver? Eu vou ver, né, se essa meta description que eu escrevi for, tá, diferente dessa meta description aqui, coloca diferente? Sim. Opa, deixa eu só botar entre aspas. Sim. Se não, eu vou colocar não. Desse jeito, eu tenho o meu sistema, e aí eu vou até fazer o exemplo aqui para você. Valores. Tá? Vou botar um pouquinho mais para cá, beleza? Vou fazer essa fórmula vir aqui para cima, ó. E aí eu posso fazer uma formatação condicional da seguinte forma, ó, formatar, formatação condicional. Vou sair aqui da frente, mais uma vez, tá? Sai. E aí eu vou colocar, deixa eu ir um pouquinho mais para cá, para ficar bem bonito, tá? Vou botar a partir do E2. Se a célula, o texto, contém não, ele fica verde, ou seja, não tem diferença. Tá ótimo, tá? Agora, se o texto contém sim, eu quero que ele coloque em vermelho. Quer dizer que realmente está diferente, tá? E aí o que você vai fazer? Como analista de SEO, você vai vir aqui, ó, e falar assim, ô meu colega, então, tô notando aqui, ó, que o título da página tal tá diferente do que eu pedi para você. Então, você pode ter um controle, além de tudo, você tem um controle. Se porventura alguém alterar o título, alguém alterar a meta description, você tem um controle aqui. Então, o ideal é que você use esse sistema aqui para você escrever a meta description, escrever a title,
e comparar se ele realmente está diferente ou não, tá bom? Então, esse modelo, eu espero que com esse modelo você abra na sua mente, né, várias possibilidades, né, de comparação. Você pode acessar qualquer coisa dentro do HTML da página, basta você conhecer um pouco mais do XPath. Tem esse post que eu tenho ali sobre import XML desde 2011, que é um post bem antigo. E agora, na prática com o Ricota, você acabou de aprender um pouco mais sobre o XPath. E aí aproveitar e lembrar você que se você quer aprender mais sobre SEO, com quem realmente entende, com quem tem experiência, cara, vai lá no mestreacademy.com, vê o meu curso de SEO e você vai poder aprender muito mais sobre como utilizar o SEO para alavancar suas visitas, alavancar as conversões orgânicas e até mesmo você viver de SEO, né? Aprendendo SEO, você pode viver de SEO, beleza? Você está super convidado a conhecer o meu curso de SEO, um curso que tem realmente bagagem e conhecimento para você, beleza? Também espero que você tenha gostado desse episódio do Na Prática com Ricota. Se você ainda não assina o canal, aproveita para assinar ele agora. Se você gostou desse material aqui, deixa o seu comentário e fala: Ricota, gostei desse material, tô curtindo essa série do Na Prática com Ricota. Se você gostar, só falar que eu vou gravar ainda mais. Se você quiser de outro tema, coloca aqui embaixo, também vai ser um prazer muito bacana poder gravar para você, beleza? Mais uma vez, eu sou o Fábio Ricota, esse foi Na Prática com Ricota. Me sinto aqueles caras lá, tipo Felipe Bronze. Esse foi Cozinhando na Brasa com Felipe Bronze, né? Aqui, ó, Na Prática com Ricota. Hoje você aprendeu mais sobre SEO e como criar uma planilha bem eficiente para te ajudar nas suas tarefas diárias, beleza? Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!